O nacionalismo. O nacionalismo é um sentimento de pertencer e ser leal a uma nação. Durante os séculos XIX e XX, o nacionalismo era uma força poderosa que podia criar nações com países separados, exemplos a Itália e a Alemanha, ou separar uma nação soberana em muitos países, exemplo a Áustria e a Turquia, causar uma guerra, exemplo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou incentivar colônias à independência, exemplo a Índia, a Indonésia e países da África. A unificação alemã. Principais conflitos: a Guerra dos Ducados em 1864 contra a Dinamarca, a Guerra Austro-Prussiana em 1866 e a Guerra Franco-Prussiana em 1870 a 1871. Antes da Revolução Francesa, haviam mais de 300 estados alemães, dos quais os maiores eram a Prússia e a Áustria. O Congresso de Viena reduziu o número de estados para 39, e um número menor desses estados incentivaram o nacionalismo na população. Barreiras para a unificação. A Áustria sabia que a Prússia era o estado mais poderoso. Os estados menores tinham medo de perder força política com a unificação, a rivalidade dos católicos e protestantes e diferença de economia entre parte dos estados. Alguns dos fatores que incentivaram a unificação foram: Napoleão incentivou a unificação alemã com a Confederação do Reno, sob o Código Napoleônico. Apoio dos intelectuais da época, que previram a pátria alemã, viram a nacionalidade comum para todos os alemães. O Congresso de Viena, uma confederação alemã composta de 39 estados, e usou Weihenheim para aumentar o comércio e reduzir os problemas de muitos governos estatais, criou impostos, moedas e correios. Bismarck e a unificação. A Prússia conduziu a unificação alemã, liderada por Bismarck como primeiro-ministro, nomeado em 1848 pelo rei William I. Bismarck foi imperador, não permitindo ao povo a democracia, defendia o Estado absolutista, monárquico de direito divino e manteve a Igreja Luterana protestante. Liderou com a Realpolitik, política da realidade, e sem idealismo. Políticas de sangue e ferro. Não por discursos e por definições das maiorias, são decididas as grandes questões do tempo, mas é decidida por cima, pelo sangue e ferro. Otto von Bismarck. Unificação alemã. Não podia persuadir o parlamento. Declarado primeiro-ministro, governaria sem o consentimento do parlamento e sem um orçamento legal. Aliou-se à Áustria para atacar a Dinamarca, Cícero e Holstein. A Áustria declara guerra na Prússia em 1866, a qual durou 7 semanas e teve como resultado a Prússia anexar mais territórios. Prússia Oriental e Ocidental unem-se pela primeira vez. A estratégia de Bismarck para a França. O trono espanhol é oferecido a um parente do rei da Prússia após líderes da revolta espanhola remover seu líder. Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, imperador da França, convence o príncipe alemão a recusar a coroa e a seguir envia uma mensagem para convencer William I da Prússia para não aceitar a coroa. Da cidade de Ems, William enviou um telegrama a Bismarck informando sobre o pedido e chamando para ir a Ems. Bismarck, aproveitando essa oportunidade, reformula o telegrama e publica nos jornais. O plano deu certo. Com esses fatos, os prussianos ficaram revoltados com as injustiças ao seu rei. Os franceses são insultados pela Prússia. França declara uma guerra mesmo sem condições. A Prússia adquiriu assim as províncias de Áustria e Lorena e com isso dinheiro para cobrir o custo da guerra. Os estados do sul unem-se com o norte para lutar contra a França. A guerra franco-prussiana termina com a unificação da Alemanha. Em 1871 o Império Alemão toma forma, William I da Prússia torna-se imperador. As políticas de Bismarck. Torna o socialismo ilegal, melhora as condições de trabalho, minorias nacionalistas e religiosas perseguidas, principalmente os católicos. Nos negócios estrangeiros, tenta isolar a França, fazendo amizade com a Áustria e a Rússia. Usando a política real, na política real, as decisões da política externa de Bismarck não é baseada em condições ideológicas ou morais, e sim no interesse pessoal. A unificação italiana. Principais conflitos: Guerra Franco-Austríaca em 1859. Barreiras para a unificação. As montanhas cortam o oeste e o leste da Itália, e o rio Po, o norte e o sul, além de ser cercada pelo mar. O analfabetismo, a maioria da população não sabia ler, que tornava difícil a propagação nacionalista. O Papa, que achava que a Itália unida faria diminuir sua força, os italianos discordavam entre si do tipo de governo que deveria ser adotado e o líder. Falta de apoio do restante da Europa, pois as nações europeias pensavam que a Itália unificada
iria interferir em seus planos. Era dividido em 9 estados, em sua maioria com líderes diferentes. Fatores que incentivaram a unificação: a cultura e os costumes próprios, o orgulho pela herança, o desejo de não serem conquistados novamente, os esforços de 3 homens, Mazzini, Garibaldi e Cavour. Giuseppe Mazzini era um membro do Carbonari, grupo secreto que usava de violência para obter o que queria. Deu forma à Nova Itália, grupo de jovens com o objetivo de despertar o nacionalismo, e tentou realizar uma revolução, a qual falhou. Giuseppe Garibaldi invadiu a Sicília e depois incita-os para juntar-se a Piemonte Cerdenha sob a liderança de Vítor Manuel. Garibaldi cedeu todas as terras conquistadas a Vítor Manuel. Unificação: Vítor Manuel conquista os estados papais. Garibaldi avançou. Em 1860, as eleições foram realizadas em toda a Itália, exceto Veneza e Roma. Em 1861, na cidade de Turim, representante da nova nação deu posse a um parlamento e proclamou o surgimento da Itália sob a liderança de Vítor Emanuel II. Em 1866, Veneza foi incorporada após a vitória da Prússia juntamente com a Itália sobre a Áustria, e Roma foi anexada em 1870, assim terminando a unificação italiana.